continuidade agora na nossa EBD. O Evangelho para a Vida Real, capítulo 2, o pecado de Adão. Nós nunca poderemos compreender ou entender a cruz se não começarmos a compreender algo da natureza e da profundidade do nosso pecado. Mas que pecado é esse? Que nosso pecado? Bom, nós vemos na Bíblia, Paulo vai falar que todos pecaram, portanto estão destituídos da glória de Deus. Como assim todos pecaram? Para isso, para entender como todos pecaram, nós devemos voltar. Devemos ir até o Jardim do Éden, lá no princípio, em Gênesis 1:27, quando vemos que Deus criou o homem e a mulher. Homem e mulher os criou à sua imagem e semelhança. Isso inclui o caráter moral de Deus. Deus criou o homem e a mulher com o seu caráter incorruptível, amável, enfim. Para testar o homem e a mulher, Deus deu apenas uma proibição. No jardim eles eram livres, eles não tinham o pecado, eles não conheciam o pecado. Deus apenas os proibiu de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Difícil? Não seria algo difícil, já que, como nós podemos ver na Bíblia, vai falar que no jardim existiam árvores agradáveis aos olhos e suculentas ao paladar. Então, você não comer do fruto de uma árvore específica não seria algo difícil, até porque eles não conheciam o sabor daquele fruto, não seria nada demais. Porém, Eva, quando instigada pela serpente, ela acabou cedendo. A serpente, muito persuasiva e maliciosa, ela acabou convencendo Eva a comer daquele fruto, com a intenção, ou podemos dizer com o intuito de que a serpente falou com Eva de que, olha, Deus sabe que a partir do momento em que você comer desse fruto, você vai ser igual a ele. E aí Eva cede. Consequentemente, Adão também cedeu. Quando Deus questiona por que eles fizeram isso, ao invés de assumir a culpa e se arrepender do que fizeram, Adão coloca a culpa em Deus. Adão fala, Senhor, foi a mulher que tu me deste. Eva, por sua vez, olha, foi a serpente que me enganou. E aí nós vemos uma sucessão de pecados. O banimento do Jardim do Éden, ele não apenas parou ali, né? O pecado de Adão, a consequência que ele teve, não foi apenas o banimento, mas a nossa imagem moral, ela foi corrompida. E nesse momento da queda, como nós chamamos, no momento da desobediência, nós chamamos de queda. E Paulo vai chamar como pecado da carne. As suas consequências, elas passam a ser tanto para Adão, para Eva, quanto a sua descendência e sua posteridade, até vindo nos dias de hoje. Nós somos objetos, ou éramos objetos da ira de Deus. Nós podemos ver isso em Romanos, quando Paulo fala, Romanos 5:12, o apóstolo Paulo ele diz, portanto, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Esse pecado, a natureza do nosso pecado, ela vai desde o princípio no Jardim do Éden. Vimos que Adão, como representante legal de toda a humanidade, ele cai, ele erra. E esse erro traz uma consequência que respinga em todos nós. Paulo está falando sobre o fato de Adão, nosso representante legal. Como eu disse, o que o Adão fez, nós fizemos consequentemente. Em Romanos 5:18-19, Paulo fala, por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, e que pela desobediência de um só, muitos se tornarão pecadores. Na teologia de Paulo, Adão foi designado por Deus para agir em nome de toda a humanidade. E por isso que eu, você e todos nós, toda a humanidade, nós nascemos com esse pecado original. Nós éramos objetos da ira de Deus. Nós vemos isso na Bíblia, que nós éramos objeto da ira de Deus. Mas espera aí, então o que eu vou fazer agora?
Adão pecou, Adão era meu representante legal. Por consequência disso, eu sou objeto da ira de Deus, eu estou destinado à ira de Deus. Acabou? Não, não acabou. E daí nós vemos no Evangelho, né, que por significado chama-se Boas Novas, de que a Bíblia também fala que por um só homem o pecado adentrou o mundo, mas por um só homem o pecado ele também saiu do mundo, né? Bom dia, meus amados. Vamos dando sequência à nossa lição de hoje, a nossa EBD. Por que a cruz? Né? A pergunta feita pelo autor e certamente será respondida. Na verdade, já está sendo respondida, porque nós já iniciamos essa lição com o irmão Jonathan, né, que falou sobre o pecado de Adão, e eu estarei dando continuidade falando do nosso pecado. Né? O nosso pecado, desde Adão nós pecamos, né? Desde Adão. A Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, não há exceção, todos pecaram. Irmãos, mas essa condição ela não limita-se só a isso, né? Só esse pecado herdado. Ela vai muito além disso, porque de uma forma gradativa ela piora essa condição, né, de pecadores, porque tem os nossos próprios pecados também, né, que nós praticamos tanto, né? Praticamos tanto, erramos tanto, pecamos diariamente. Pecado que nós percebemos, outros não, pela prática constante, às vezes nem percebemos, que passa a ser uma prática comum e nós não percebemos mais esse pecado. Mas o fato é que nós pecamos. O fato é esse. Independente da proporção, independente do tamanho, nós pecamos. E na proporção, aí sim, na fala de proporção, aí sim, na proporção que nós pecamos, nós nos distanciamos do nosso Senhor. O profeta Isaías diz, né, no seu livro, capítulo 59, verso 2, que o pecado ele distancia o homem de Deus, né? E de fato é isso que acontece. Quanto mais nós pecamos, mais nos distanciamos do nosso Senhor. Já existe um abismo, né? Um grande abismo entre nós e Deus. E na medida que nós pecamos, nessa proporção que os pecados são cometidos, haverá uma distância muito grande dele. E quando nós fazemos isso, irmão, nós estamos indo contrário, né, à vontade do Senhor. E é o próprio padrão que ele determinou, né, para nós seguirmos. O Senhor Jesus, ele ensinou, né, quando esteve entre nós, a maneira correta de viver, de agir, de proceder em variados tipos de situações que nós podemos vivenciar. E em especial quando ele conversa com os fariseus, né, ali respondendo a aquelas perguntas maliciosas, né, que os fariseus costumavam fazer a ele. Quando os fariseus perguntam a Jesus qual seria o mais importante mandamento, ele diz, né, está lá em Mateus, né, Mateus 22, verso 37 a o 39, quando Jesus diz: amar a Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma, de todo o seu entendimento, e amar o próximo como a ti mesmo. Né? Jesus ele está respondendo aos fariseus uma resposta muito sábia, né? Não poderia ser diferente, se tratando do nosso Deus. E ele estava falando e incluindo aí com esses 2 mandamentos, não só os 10 mandamentos que de Moisés, né, que escrito em Moisés, por Moisés, mas os outros mandamentos também que os fariseus seguiam, por se tratar de um povo bastante religioso. Eles sim, de fato, eles seguiam bastante mandamentos, mas na verdade eles só se limitavam a isso, né? Só a seguir os mandamentos, mas de uma forma fria, de uma forma superficial, né? Vemos aí na Bíblia, nos evangelhos, Jesus repreendendo eles duramente a respeito disso. Quando Jesus ele retransmite lá a passagem de Isaías, que diz que o povo se aproximava de Deus com os seus lábios, honrava, mas com o seu coração se afastava, né? Jesus ele fala dessa passagem, né? Do que Deus estava falando com Israel naquela época, e Jesus fala novamente para os fariseus.
porque era justamente a maneira que eles procediam, dessa forma, né? Se aproximando de Deus apenas com os lábios, mas o coração distante. Mas o pior, irmãos, é como nós nos assemelhamos, né, com eles, em proporções diferentes, né, dependendo de cada um, logicamente, mas nos assemelhamos, né? Como eu já falei, às vezes em situações que nós nem percebemos, mas muitas vezes nos assemelhamos. Por exemplo, quando nós não priorizamos o reino de Deus e a sua justiça, como Ele nos ensinou a fazer, né? Quando nós amamos a mais de um Senhor, não amando apenas ao nosso Senhor, né? Criando os ídolos em nossos corações. Quando nós não temos prazer em obedecer a sua palavra, né? Sabemos que quem obedece aos mandamentos do Senhor, esse é os que o ama. Quando nós estamos fazendo isso, nós estamos certamente nos assemelhando a Ele, porque nós não estamos amando ao Senhor da maneira que nós deveríamos amar. E da mesma forma, quando nós também não cometemos pecados contra o nosso próximo, nós não estamos amando a Ele como a nós mesmos. Porque como um combustível para esses pecados vai estar aí características nossas, aí, egoísmo, né? Entre outros, de uma forma às vezes disfarçada, de uma forma às vezes não tão perceptível, porque muitas das vezes, como já falei, o pecado ele se torna tão comum que nós não percebemos que se trata de pecado. Mas o fato é que nós pecamos e muitas vezes nos assemelhamos aos fariseus, e falhando nesse padrão estabelecido por Deus, né? Nesses mandamentos que ele determinou para nós seguirmos. E se nós seguíssemos esse padrão, se nós seguíssemos esses mandamentos da maneira correta, amando a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, e o nosso próximo como a nós mesmos, não pecaríamos, né? Então nós devemos guardar as devidas proporções, logicamente, devemos considerar a nossa natureza pecaminosa, mas de maneira nenhuma vamos usar isso como desculpa para justificar os nossos pecados, né? Muito pelo contrário, na verdade nós devemos, diante dessa situação, né, que é a nossa realidade, né, devemos lutar contra o nosso pecado. Lutar contra o nosso pecado, né? Certamente o pecado, ele para aquele que é nascido, né, de Deus, ele traz uma tristeza muito grande, né? O pecado ele traz uma tristeza muito grande. Quando nós nos arrependemos do que nós fazemos, certamente vem a tristeza, né, por você. Ainda que saibamos que Deus perdoará, mas dá tristeza porque você não alcançou, você errou o alvo, né? Você errou aquele alvo, aquela sua meta, que era de agradar ao seu Senhor, e você foi de encontro ali à sua natureza pecaminosa, ao seu desejo carnal, e pecou. E isso é entristecedor, né? Entristece muita gente. Mas devemos combater isso, devemos lutar contra isso. E esse é um sinal de luta, né? Quando nós nos arrependemos de coração mesmo, de fato, como é requerido por Deus, né? O arrependimento de coração, né? Quando nos arrependemos de coração, nós alcançamos a misericórdia da parte de Deus, né? Ele nos perdoa. Ele nos perdoa. E devemos lutar, irmão, de uma maneira correta, né? Como o autor aqui nos ensina. Quando fala que se nós ignorarmos, se nós negligenciarmos a nossa natureza pecaminosa e limitarmos a olhar apenas para pecados isolados, certamente estaremos lutando de uma maneira errada, né? Estaremos combatendo o inimigo da maneira errada. Vamos trazer um exemplo, né? Nosso corpo humano, por exemplo. Nosso corpo humano, ele tem... quando nós temos alguma doença, ele dá sinais, certo? E as doenças têm sintomas. Imagine se nós nos atentássemos apenas para os sintomas, né, das doenças, tipo um sintoma bastante comum em doenças graves, né, principalmente a febre, por exemplo. Imagine se nós se preocupássemos apenas com esse sintoma da febre e ignorando o que poderia estar provocando essa febre. Imagina só, certamente não seria bom não, né? Muito pelo contrário. Então, além de olhar o sinal que o corpo está dando, devemos, né, procurar saber, né, procurar um médico e saber qual é o que está provocando o sinal que o corpo está dando, o que é que está provocando aquilo. Dessa forma também é o pecado. Se você ignora
você ignora a sua natureza pecaminosa, que é o principal problema, e se detém apenas a pecados isolados, você está lutando da maneira errada, você está agindo da maneira incorreta. Na verdade, você tem que ir direto no ponto. E o ponto é o nosso coração, nosso coração pecaminoso, né? É ele que tem que ser tratado, né? E a nossa natureza, ela tem que ser, de fato, observada, reconhecida por nós. E ainda, irmãos, que haja da nossa parte um esforço, né? Nós que somos discípulos do Senhor, que somos servos do Senhor, que nos entristecemos com os nossos pecados, com as nossas atitudes erradas, certamente nós nos esforçamos para agradar ao nosso Senhor. Mas, irmãos, nenhum esforço que façamos chegará a ter Deus de uma maneira perfeita, né? De uma maneira perfeita, porque isso é manchado pelo nosso pecado, pela nossa natureza pecaminosa. Então, o primeiro passo, né, para nós combatermos ao pecado é justamente isso: reconhecer a nossa natureza, né? Não limitarmos a olharmos para os pecados isolados e não achar, né, não cometer o erro de achar que as nossas obras, né, as nossas atitudes de obediência pode ter alguma influência nisso, né? Na verdade, o que nós devemos fazer diante de Deus é reconhecer a nossa pecaminosidade, né? Reconhecer o quanto nós somos pecadores. E certamente, uma vez fazendo isso, não como remorso, mas com arrependimento sincero, aí Deus, né, aí colocará em prática aquilo que já foi feito por nós, né? Jesus, ele pagou a nossa dívida, a dívida que nós não teríamos a mínima condição de pagar, ele pagou a nossa dívida. Agora, se nós nos arrependemos mesmo e de coração, almejarmos mesmo uma vida de santidade, uma vida que agrade ao nosso Senhor, certamente nós conseguiremos, certamente guardando, como já falei, as devidas proporções, considerando a nossa natureza pecaminosa, não usando isso como desculpa. Eu sou pecador, então está justificado por isso meu pecado. Não. Você, sim, está justificado porque Jesus morreu por você, Jesus morreu por mim, justamente para nos justificar, né? Para nos justificar. Nós não teríamos a mínima condição, nós somos pecadores diante dele. Nossa condição se agrava dia após dia, mas o nosso coração venha estar nisso, o nosso coração venha estar voltado nisso, e a nossa oração seja que o Senhor, ele nos faça perceber isso. Irmãos, os pecados, independente da proporção, independente do tamanho do pecado, ele venha a ser reconhecido. E principalmente, irmãos, os pecados que nós não percebemos por praticarmos, né, bastante, se tornar uma prática comum, né? Que Deus, ele nos livre dessa cegueira, né? Que essas escamas caiam dos nossos olhos, de fato caiam dos nossos olhos, que possamos pedir a Deus para nos ajudar nesse sentido, né? Pedir a Deus para sondar-nos, né? Para Deus sondar o nosso coração e nos ajudar nessa batalha contra o pecado e na nossa meta diária de agradá-lo, e que possamos dia após dia buscar agradar o nosso Senhor, considerando nossa limitação, mas não esquecendo que nós temos um Deus maravilhoso que nos ama e que deu a sua vida para pagar a dívida que nós não teríamos condição de pagar. Amém? Até a próxima. Olá, irmãos, estamos aqui para mais um EBD, né? O tema que eu vou abordar hoje é sobre a santidade de Deus. Vocês já devem ter assistido até aqui sobre o pecado de Adão, né? O pecado do homem, e sobre o nosso pecado, pensando no hoje. E nós vamos falar agora então sobre a santidade de Deus. Bom, quando se fala em santidade de Deus, se pensa muito sobre a pureza, mas não é somente isso, existem muitas coisas além disso. Então nós vamos abordar, lendo agora também em Levítico 11:44 e depois em alguns outros textos para a gente avaliar sobre a santidade de Deus. Então vamos abrir em Levítico.
Levítico 11, versículo 44. Diz assim: pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Não se tornem impuros como qualquer animal que se move rente ao chão. Então vamos tentar a primeira parte desse versículo. Pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Então, Deus é santo. Não é somente uma pureza, mas é santidade total. Ele não peca, ele é incapaz de pecar, e por isso ele também não aceita o pecado. Então a sua santidade está totalmente voltada à sua pureza. Ele não peca, ele odeia o pecado também. Então não é só não pecar, mas é odiar o pecado. Bom, as Escrituras ensinam também sobre o ódio imutável e eterno, ou seja, ele de fato odeia. Então as Escrituras deixam claro, lá em Salmo 5,5, os arrogantes não são aceitos na sua presença. Odeias todo que praticam o mal. Então, ele não só é santo, como ele odeia todos que praticam o mal. Nós temos lá em Romanos também 1,18, Paulo falando à igreja de Roma: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela justiça. Ou seja, ele é tão santo que ele odeia o pecado. Ele é tão santo que ele odeia o pecado. Então não é somente uma pureza, como a gente tem estudado até aqui. Bom, a cruz, ela é a expressão total da santidade de Deus. Porque a cruz foi aquela pela qual Jesus, o seu Filho único, morreu para morrer em nosso lugar. Então, a cruz é o exemplo maior da santidade de Deus, onde, para que nós fôssemos libertos do pecado, seu Filho único foi morto nela. Então, ela é a expressão maior do amor de Deus por nossas vidas e a expressão maior do amor de Deus por todos aqueles que creem no seu Filho. Mas ela também é a expressão maior do seu ódio contra o pecado. 1 Pedro 3,18 diz assim: pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Então nós temos a cruz como o símbolo da morte, mas também o símbolo que nos leva a Cristo. Pois é com a morte de Cristo na cruz que nós temos acesso ao Pai. Então que a gente possa entender que ele é santo, ele é puro e ele odeia o pecado por causa da sua santidade. E por causa disso, nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, mas agora, através da cruz, nós agora temos salvação pelo ato de Cristo. Ele expressa a santidade de Deus em sua determinação para punir o pecado, mesmo à custa de seu Filho. Então, nós temos aquela pergunta inicial, né? Aqueles que já estão nos acompanhando até agora entendem que a lição de hoje trata-se por que a cruz? Por que a cruz? Essa é a lição de hoje. Então, você já deve ter acompanhado o Jonathan, o Luiz. Por que a cruz? Então, voltamos a essa pergunta inicial, uma vez que Deus expressa sua santidade na cruz, punindo o pecado através do seu próprio Filho. Bom, João 3,16 deixa claro que porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então por que a cruz? Porque a cruz, ela é o símbolo maior do ódio de Deus pelo pecado e o símbolo maior do amor dele por nós, pois foi através dela que nós somos salvos em Cristo Jesus. Nós não podemos entender o verdadeiro amor, o verdadeiro significado de santidade, se nós não nos colocarmos diante da cruz.
porque ela é a representação maior dessa tal santidade. E é através da cruz, da morte de Cristo e ressurreição dele, que nós hoje podemos vencer o pecado e buscarmos a santidade assim como Deus deseja que nós busquemos. Não seremos santos como no passado, porque a partir do momento em que Adão pecou, nós agora temos nossa herança pecaminosa. Mas uma vez convertidos, uma vez reconhecendo que a cruz é o exemplo maior do ódio pelo pecado e da santidade de Deus, uma vez que Ele nos ama e busca que nós sejamos santos, não santo como as pessoas entendem aí, santo 1, santo 2, santo B, santo fulano, santo ciclano, mas santos porque nós buscamos santidade em Deus. Devemos entender que, uma vez que Ele é santo, nós devemos buscar também a santidade nele. Bom, e é por sabermos da imperfeição da nossa obediência, porque nós pecamos no passado e nós temos a herança pecaminosa, é por saber disso que nós somos motivados a cada vez mais a buscá-lo para nos tornarmos santos e para termos total dependência da sua santidade, porque nós, por nós mesmos, não iremos conseguir vencer o pecado, nós por nós mesmos não iremos alcançar a santidade. O primeiro passo para a santidade é reconhecer a Cristo como Salvador, que Ele morreu na cruz, e agora, uma vez convertidos no Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo habita em nós e nos capacita a nos tornarmos cada vez mais santos. Mas a santidade de Deus, ela não é somente uma pureza, como as pessoas possam imaginar. A santidade de Deus está mais voltada também ao seu amor por nós e ao seu ódio pelo pecado, onde Ele usa a cruz para expor, para apresentar, para nos indicar o seu amor por nós. É o seu ódio pelo pecado que faz com que Ele use a cruz para vencer o pecado e aí demonstra o seu amor por nós. Para que nós hoje possamos buscar no seu Filho amado recursos, meios e inspiração, esperança de uma santidade para as nossas vidas. Que os irmãos fiquem com Deus e até o próximo domingo. Espero que no próximo domingo já estejamos reunidos no templo, né? Todos nos abraçando. Vamos esperar por isso. Que Deus nos guarde.